Olá, bom dia. Mais uma vez é uma grata satisfação estarmos juntos nesta manhã de sábado, tratando de assuntos relevantes, de temas importantes aqui para a sociedade, claro. E o tema de hoje não poderia ser outro, senão tratar do mês que a gente está agora, né? Que é o mês de abril. E é chamado pelos médicos de abril marrom, especial pelos oftalmologistas, porque trata de problemas relacionados à cegueira. E para isso, a gente trouxe ao estúdio dois especialistas, o professor Dr. Álvaro Bruno, que é médico oftalmologista, professor da Universidade Federal e especialista em retina, mestre em diabetes relacionada aos problemas oculares, né? E a doutora Raiza Ellen, que é médica oftalmologista, especialista em cirurgia refrativa. Sejam bem-vindos ao Em Alta. Obrigado, Júnior. Obrigado pelo convite de estar aqui no seu programa no Em Alta. Bom dia a todos daqui do Maranhão. Vai ser um prazer que a gente fale um pouco mais sobre doenças da visão que tem afligido tanto a nossa população do estado, para que a gente possa ajudar essa população a enxergar cada vez melhor. Bom, um prazer muito grande estar aqui hoje para falar sobre a visão, sobre o cuidado com os olhos e falar principalmente dessa fase que é o Abril Marrom, que é o mês de combate e prevenção à cegueira. Então vai ser um prazer estar aqui. Doutor Álvaro, não sei se o senhor concorda comigo, mas uma certa impressão que eu tenho é que muita gente, talvez até por moda, não sei, por modismo, procura uma consulta médica só para colocar um pazinho de óculos ali. É isso mesmo ou não tem aquela busca por alguma possível patologia que possa desencadear numa cegueira? Meu amigo Júnior Albuquerque, essa é uma cultura que existe não só aqui no Maranhão, mas também em todo o Brasil. Mas o que eu consigo evidenciar bem aqui no nosso estado, tanto nas nossas clínicas e no interior do estado também. Entenda, a cultura era que você vai sentir um problema no olho e a resolução de tudo isso seria com óculos. Mas isso foi implementado ao longo dos últimos 30 anos no estado. Um marketing muito forte das óticas falando que tudo é óculos, que tudo é óculos. A gente entende que o óculos é importante. A gente entende que o óculos resolve a maioria dos problemas de grau que a pessoa apresenta. Mas, ao mesmo tempo, um grande problema, como você evidenciou agora, tem acontecido no nosso estado. E eu tenho verificado isso dia após dia. E isso dói meu coração. Ver pessoas chegando cegas, comprando um óculos novinho. Ou seja, aquela consulta médica só para vender óculos não é consulta médica. Você tem que ficar muito atento em relação a isso. Se você chegou para se consultar numa ótica só para comprar o óculos, aquilo não identificou a pressão do seu olho e não identificou o fundo do olho. Que é importantíssimo. Que é importantíssimo. Então, assim, tem que haver uma grande divisão. Isso que eu explico para meus alunos de medicina na UFMA, explico para todas as entrevistas que sou convidado para participar, e que fique claro que essa mensagem chega no coração das pessoas. Que existem dois tipos de problema no olho. Um relacionado a grau, que são problemas de refração. Grau é uma coisa que o óculos resolve, ok? E o outro grupo de problemas é doenças dos olhos. Catarata, glaucoma, doenças da retina, estrabismo. São doenças que o óculos não resolve. E isso estava sendo mascarado pela venda de óculos. A pessoa que chegava cega para mim no consultório hoje, nas clínicas, por glaucoma, comprou o óculos semana passada e ninguém viu se tinha glaucoma dentro do olho. Ficou muito focado só na venda do óculos e esqueceu a saúde. Mas eu tenho fé que, graças a Deus, 7,5 milhões de maranhenses vão poder, a partir de agora, ouvir essa mensagem e poder entender que na consulta que eles fizerem, em qualquer lugar que forem consultar com o médico, que você peça para o seu médico, para ele avaliar seu grau, claro, avaliar a pressão do seu olho e avaliar como está dentro, o fundo do seu olho. Dessa forma, você terá saúde nos seus olhos. Doutora Raiza, o que leva à cegueira? A cegueira já é um estado extremo, né? De uma patologia nos olhos. Quais são as principais causas? Perfeito. As principais causas de cegueira que a gente fala, a principal de cegueira reversível é a catarata, que é um processo natural que ocorre nos olhos devido ao envelhecimento. Todo mundo tem dentro do olho uma lente chamada cristalino, que ela é cristalina quando a gente nasce. À medida que vai envelhecendo, ela vai ficando branquinha, opaca. Aí é o que a gente chama de catarata. Só que, graças a Deus, com a modernidade da medicina, é possível reverter essa cegueira com a cirurgia de catarata, chamada fasectomia. Essa é a principal causa de cegueira e ela é reversível. Agora, existem outras causas de cegueira, como por exemplo o glaucoma. E essa, infelizmente, é irreversível. Por isso que é tão importante a gente fazer o diagnóstico o mais cedo possível para a gente tratar de maneira imediata, seja com colírios, com laser, de acordo com cada caso, para não deixar chegar a cegueira. Uma terceira causa muito importante é o diabetes, que é a retinopatia diabética. Quando o seu diabetes não está bem controlado,
pode causar sangramentos, vazamentos, edema no fundo do olho e pode dar uma baixa de visão e cegueira. E também a doença macular relacionada à idade, que é uma doença na mácula, que é uma região que a gente tem no fundo do olho, que pode dar uma alteração devido ao envelhecimento, pessoas brancas que têm o hábito tabagismo, bebida alcoólica. Então, tudo isso são cegueiras que podem ser evitadas se a gente diagnosticar bem no início. Esses problemas de utilizar óculos que vende por aí, esses óculos escuros que vende em qualquer lugar, existe aí uma relação de problemas nos olhos ligados a estes óculos, a qualquer óculos aí? Bom, assim, existe, assim, a gente sempre recomenda que o óculos tenha, Júnior, proteção UV, que é proteção ultravioleta. Tem 3 tipos de UV, UVA, UVB e UVC. Então, os óculos têm que ter essa proteção, 100% de radiação solar. Porque o sol, meu amigo, prejudica muito a visão se for colocado em excesso, se os olhos forem expostos em excesso. Isso pode gerar aquela carnezinha no olho, que é o pterígio, pode causar ressecamento, pode gerar danos nos olhos. Então, assim, tem que usar um óculos de proteção UV, é importante. A carnezinha no olho, que é o pterígio, ela cresce e ela vai causando muitos danos nos seus olhos. Não é normal um olho ficar vermelho constantemente. Esse olho vermelho fica por conta do sol. E esse sol vai causando o pterígio e nós temos que fazer a remoção dessa carnezinha do olho, para que a pessoa fique com a visão correta e não tenha alteração no grau. Isso aqui é um ponto também, gente, que vale a pena a gente falar. Muitas pessoas ainda fazem o óculos estando com aquela carnezinha vermelha no olho causada pelo sol, porque não usaram o óculos de proteção antes, né? Sim. E aí essa carnezinha ela vai alterando o grau. Então não pode fazer óculos de grau você estando com a carnezinha crescendo nos olhos, porque ela modifica o grau à medida que ela cresce. Você faz um óculos, daqui a 3, 4 meses o grau já mudou, porque a carnezinha cresceu e mudou o grau. Então primeiro tem que fazer a remoção da carnezinha para que você possa depois fazer o grau se for necessário. E claro, usar o óculos escuro de proteção para evitar que esses danos aconteçam nos seus olhos. A que ponto a pessoa pode ter alguma percepção, doutor Raiza, para que chegue a uma situação de incômodo para que procure um oftalmologista? Porque às vezes pode ter alguma doença ali, alguma patologia camuflada, que a pessoa não sente, não percebe, e quando se pensa que não, já está na necessidade de ir ao oftalmologista. Perfeito, excelente pergunta. É muito bom a gente falar sobre isso, porque existem algumas doenças, como o próprio glaucoma, que no início ela é completamente assintomática. Então a pessoa pode estar com a pressão do olho alta, pode estar com glaucoma no olho e não saber, porque ela não sente nada. A pessoa só vai sentir realmente a baixa de visão, que a gente chama que é uma visão tubular, quando o glaucoma já está muito avançado, já machucou muito o nervo, a pressão está muito alta. Tem algumas doenças sim, como a catarata, ou então a retinopatia diabética, que dá uma baixa de visão. A visão fica embaçada, fica mais acinzentada, pode dar uma mancha preta. Tem doenças que dão sintomas bem clássicos, mas tem doenças que não dão sintomas. Por isso que é importante o acompanhamento bem de perto com o oftalmologista. A gente tem frases aqui no Em Alta, vou pedir para colocar a primeira frase para os convidados discorrerem sobre frase relacionada à saúde. O maior erro que o homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem. A gente estava falando isso agora há pouco, por exemplo, na utilização de um óculos desses de sol, de um óculos solar, que é vendido a qualquer custo, a qualquer preço por aí, sem qualquer proteção. Eu acho que o maior erro que a pessoa pode cometer nesse caso, realmente é exatamente esse aqui, ó, entendeu? É você sacrificar a sua saúde em busca de qualquer outra coisa. Ou seja, não vale a pena. A gente precisa focar na saúde. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, sua saúde. Eu vejo muitas vezes a pessoa tendo que, às vezes, buscar um tratamento ainda no sistema público de saúde, que às vezes demora um pouco mais, anos para conseguir, geralmente, né? Infelizmente é assim. A gente não queria que fosse, mas é. E aí, por causa de um tratamento de saúde que pode ser feito logo. Então, assim, não adie. Pessoal, pra vocês terem uma ideia, Júnior, a pessoa que tem catarata, se ela demorar para operar, essa catarata, ela cresce, parece um pão num forno, que vai inchando, assim, inchando, enche. E aí pode aumentar a pressão do olho, entupir a drenagem do olho, causando glaucoma. Ou seja, catarata causa glaucoma se não for tratado a tempo. Eu tenho muitos pacientes, sobretudo no interior, que eles demoram tanto na fila do SUS, que quando decidem vir fazer a cirurgia na clínica, a gente olha, já não tem mais jeito. Porque a catarata causou glaucoma e eles ficaram cegos. Aí nos fala assim, doutor, se eu soubesse, eu não tinha esperado esses 2 anos na fila para poder operar. Então, assim, visão é coisa séria, catarata é coisa séria, glaucoma mais sério ainda. Se você tem já um problema, a sua saúde passa a ser prioridade.
Na hierarquia de cuidado da vida, Deus é primeiro, segundo é saúde. O resto tudo fica depois. A família se junta, a igreja se junta, todo mundo se une para ajudar na saúde. Porque você vive, você enxergando, você tem uma chance. Se você focar em outras coisas, em gastar com outras coisas, gaste com sua saúde, que é mais importante. Doutor Reis, existe um limite de idade para que a pessoa possa começar a desenvolver, esteja alerta para começar a desenvolver determinados problemas, patologias nos jovens? Perfeito. Assim, existem algumas doenças que são mais clássicas em algumas idades, tá? Por exemplo, o glaucoma, como é a principal causa de cegueira irreversível, é a partir dos 40 anos de idade. Já é bom ficar ligado. Já ficar alerta. São os fatores de risco, a gente fala. 40 anos de idade, pessoas que têm a pele morena, negra, pessoas que têm histórico familiar com glaucoma ou pressão do olho alta, tá? Uma coisa muito importante que muitas pessoas não sabem, o olho tem pressão. Então, a pressão, quando ela está acima de 21, é considerada pressão do olho alta. Então, a gente precisa avaliar. Já outras doenças não, a gente tem que acompanhar anualmente mesmo. E aí, a recomendação que a gente dá para todo mundo, pelo menos, no mínimo uma vez ao ano, mas se você tiver glaucoma ou diabetes, a gente vai querer ver você mais perto a cada 6 meses. Então, nasceu, faz o teste do olhinho, que é o teste inicial para a gente ver se não tem alguma alteração nos olhos. Em seguida, uma consulta todo ano, com 1 ano de idade, 2 anos, 3 anos, e todo ano se consulta para a gente poder diagnosticar o mais rápido possível e tratar de maneira efetiva se você tiver algum problema na visão. Aquela criança que tem os olhos, nasce com o olho estrábico, um certo estrabismo, aqui tem correção? Como é que faz para corrigir essa situação? Meu amigo Júnior, a pessoa logo, quando nasce, se tiver já algum problema, provavelmente esse problema veio da gestação. E aí a mãe pode não ter feito um pré-natal adequado, pode ter tido algum tipo de infecção, como toxoplasmose, sífilis, rubéola, que são doenças que a mãe tem na gestação e aí passa pelo cordão umbilical e vai atingir o desenvolvimento da visão do filho. Você entende? Sim. Então, nasceu com o estrabismo, pode ter sido isso também. Alguma sequela de uma lesão da mãe. Isso tem que ser investigado. O primeiro teste, que inclusive foi uma lei nossa, graças a Deus aqui para o estado do Maranhão, junto com o Arnaldo Melo, na época de 2019, que é a lei do teste do olhinho, 11.018 na Assembleia, que foi aprovada, tornando obrigatório o teste do olhinho, que é um teste realizado, que era pago, hoje é gratuito, em todas as maternidades do estado do Maranhão, para poder fazer esse rastreio em crianças nas 48 horas iniciais de vida, feita pelo médico pediatra, ou pelo médico oftalmologista, ou pelo médico que realizou o parto ali no interior. E aí vai conseguir detectar se a criança tem um reflexo vermelho alterado ou não. Ficou muito comum esse teste na filha do Thiago Leifert, a Lua, eu acho que ela teve um retinoblastoma, que é um tumor grave dentro do olho, porque não foi feito esse exame na época dela. Então, feito esse exame, você consegue detectar doenças. Não só o estrabismo, mas tumores dentro dos olhos, que você já pode nascer com isso. Catarata congênita, descolamento de retina, várias doenças, por um simples teste, que dura 30 segundos, Júnior, e pode conseguir salvar a vida de uma criança aí no futuro, porque foi feito no início. No caso da criança estrábica, criança de 5, 6, 7 anos, existe reversão? Com certeza, tem que tratar logo, saber qual é a causa do estrabismo. Se foi infecção na mãe, se foi genética, se tem que fazer um tampão ou não, se o óculos consegue resolver. Isso aí o oftalmopediatra consegue tratar. E tem que tratar logo, porque o desenvolvimento da visão é até os 7 anos de idade. Se não tratar até essa época, depois de 7 anos, a neuroplasticidade, ou seja, o nosso cérebro já aprendeu a enxergar. Mesmo que trate, a criança ainda fica sem a visão naquele momento. Muito bem, a gente vai ao intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente retorna batendo este papo muito interessante neste Abril Marrom sobre os problemas relacionados à visão, sobretudo problemas esses que podem levar à cegueira. Um instante e o Em Alta está de volta. Muito bem, estamos de volta com Em Alta neste sábado falando sobre o Abril Marrom, mês que trata sobre as questões dos olhos, dessas patologias que podem levar à cegueira. Nossos convidados, o professor Dr. Álvaro Bruno e a doutora Raiza Ellen. Doutor Álvaro, a gente estava falando sobre essa situação em que a pessoa vai procurar o médico porque não consegue enxergar direito, não consegue fazer uma leitura com um pouco mais de distância. Perfeito. Às vezes é portador de diabetes e influencia no grau, né? Influencia sim, Júnior. Isso aqui é uma dúvida muito comum e é a principal causa de erro na prescrição dos óculos. Você que está em casa agora, eu estou falando para 10% do Maranhão. Estou falando para 800 mil pessoas no Maranhão que têm diabetes. Infelizmente, você não pode fazer seu óculos de grau logo assim de imediato. A gente precisa primeiro avaliar o nível de glicemia, o açúcar do sangue. Porque pouca gente sabe disso, meu amigo Júnior.
mas o nível de açúcar do sangue influencia no grau da pessoa. Já peguei pessoas com 4 graus de miopia, que a gente pensou, meu Deus, 4 graus? Jovem de 30 anos de idade. Fizemos um exame de sangue, 300 de glicemia. Tem diabetes. Nem sabia que tinha diabetes. Descobriu na hora do exame na clínica Olhar Saúde. Você entendeu? Então, assim, você que tem diabetes não pode, porque esse aumento do açúcar aumenta o grau. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte, é primeiro controlar o diabetes com um endocrinologista, usar as medicações, fazer a dieta correta, controlando o diabetes, a glicemia ficando ótima, abaixo de 120, aí sim, o grau do olho normaliza e você pode fazer os óculos de grau. Pouca gente sabe disso, mas agora vocês vão saber, para evitar de ficar fazendo óculos e depois o óculos não funcionar. Claro, porque fez errado. Era para ter feito já com diabetes controlado e não de qualquer jeito, sem medir a glicemia. E existe uma variação, doutora Raiza, de erro, por exemplo, eu falo de interpretação, por exemplo, levar uma criança que não consegue enxergar direito. É possível que essa criança corrija o grau numa primeira consulta ou pode ser que persistam as consultas, a ida ao médico para que haja uma correção constante deste grau? Perfeito, excelente falar, porque criança, a principal causa de baixa de visão na criança é realmente erro de grau, que é um erro que a gente fala que é a hipermetropia. Então, para vocês entenderem, quem usa óculos geralmente tem alguns problemas na visão de grau, que o mais comum é a miopia, né, que é aquela pessoa que tem dificuldade de enxergar de longe. Fica tudo embaçado de longe, mas de perto é muito nítido. É a miopia. O segundo problema de visão é a hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar de perto. E o terceiro problema de visão é o astigmatismo, que é a visão embaçada, tanto para longe quanto para perto. Geralmente na criança o mais comum é a hipermetropia e que a gente consegue corrigir e dar uma boa visão com o óculos, tá certo? Uma coisa muito importante, o óculos ele é muito importante, mas a grande função do óculos é dar uma boa visão para a pessoa, tanto para longe quanto para perto. E hoje em dia existem outras possibilidades, não só de óculos a pessoa consegue enxergar. Existe a opção da lente de contato, certo? Mas a lente de contato exige muito cuidado do paciente, não pode dormir, tem uma série de cuidados, o manuseio, a higiene, exatamente. E a terceira opção, que é a melhor, a mais moderna, que foi que eu já fiz, doutor Álvaro já fez, que é um laser chamado refrativa, que é a cirurgia refrativa, que essa é a minha área, que é um laser que dura questão de segundos e corrige o seu grau, seja ele de miopia, hipermetropia, astigmatismo. É um verdadeiro milagre. Mas muita gente tem medo ainda disso, né? Tem medo de ir para esse laser e fica cego, né? Muita gente tem medo, realmente, Júnior. Hoje mesmo uma paciente minha, hoje no consultório no Melbão, falou, doutor, eu tenho medo. O medo vem muito da falta de informação e de conhecimento. Aí na hora que eu explico para os pacientes, oriento, mostro o vídeo, explico como é a cirurgia, eles falam assim, doutora, é muito tranquilo. E muitos pacientes meus falam, doutora, se eu soubesse que era isso, eu teria feito antes. Porque é muito tranquilo. É indolor, não tem agulha, não tem sangue, não tem... É um laser que corrige o grau. É maravilhoso. E todo mundo quer isso. Hoje em dia é saber quem pode e quem não pode. Porque esse é um desejo do ser humano. A gente nem pergunta mais se a pessoa quer. Porque é uma vontade do ser humano. É uma necessidade fisiológica. Nós estamos falando sobre os olhos, sobre cirurgia. Eu sou um usuário de óculos, né? Eu tenho astigmatismo e é um certo grau um pouco elevado. E aí eu estou já usando aqui, no meu caso, como não vou dizer cobaia, porque não seria a palavra adequada, mas como exemplo mesmo. Sim. Nesse meu caso aqui, a cirurgia não seria adequada pela minha idade, né? Beirando os 50. Hein? Pois é, Júnior. Assim, nesse caso, assim, existe uma idade ótima para isso. A idade, não existe idade máxima, mas a idade mínima para fazer uma avaliação, para você saber se você pode ser beneficiado por esse tratamento, é 18 anos de idade. 18. Por que não pode fazer em crianças e adolescentes? É porque ainda há uma mudança de grau, geralmente, nessa fase da vida. Sim. Então, acima de 18 anos, o grau tende a estabilizar. E aí você consegue fazer isso com muita previsibilidade. Então, 18 anos para cima. Chega uma fase da vida que é os 40 anos de idade. Nessa fase ocorre um fenômeno em toda a população do mundo. 8 bilhões de pessoas sofrem desses problemas. Qual é? É a presbiopia, vista cansada, que é a dificuldade de ver de perto. A partir dos 40 anos, em média. Em lugares mais ensolarados, menos um pouco, 38 anos. Em lugares mais frios, 45 anos de idade. Qual é essa sensação? A gente fica com o olho cansado, a vista cansada. E não consegue mais enxergar de perto. Então, até 40 anos, 38, 40 anos. Aqui no Maranhão, por exemplo, que é um lugar mais quente, é 38 anos mais ou menos. A pessoa consegue enxergar de perto. Passou dessa idade, geralmente a pessoa começa a embaçar. É chamada vista cansada. Sim. Então, quando é acima de 40 anos, a gente
espera um pouco mais, a gente estuda melhor esse olho para ver se é a melhor opção fazer logo a cirurgia refrativa a laser pela córnea, que é o tradicional, que dura 40 segundos em média, que a gente faz mais jovens, ou se a gente espera chegar nos 50 anos de idade, que é quando já começa a aparecer um pouco da catarata, que é outro problema de visão. E vai aparecer? Vai chegar essa hora? Vai aparecer, infelizmente. Vai aparecer porque a gente é exposto ao sol, é exposto ao ambiente, é exposto à oxidação. Quem tem diabetes é exposto a variabilidades glicêmicas. Tá, aí quando chegar a catarata... Aí, às vezes, quando você já está mais próximo dos 50 anos, é melhor, às vezes, esperar chegar nos 50 anos para aparecer a catarata e você corrigir o grau, que é a finalidade final, na verdade, é pela catarata e não pela refrativa. Então, por isso que talvez, no seu caso, tenha sido por isso, que não foi optado por fazer a refrativa nesse momento. Sim. Fazer, no caso, estamos esperando chegar nos 50 ou um pouco mais, talvez 60, para poder fazer a cirurgia de catarata e aí, nessa cirurgia, corrigir seu grau. Ah, então você está dando uma esperança que eu possa ainda deixar de usar óculos, exatamente, né? Com certeza vai conseguir. Só que esse momento é o momento ali que a gente está, que precisa de ser estudado. Agora, sim, você que já fez cirurgia de catarata, isso aqui é uma opção muito importante, Ju, isso aqui tem que ser falado. Então, assim, você que já fez a catarata, está com 2 lentes nos seus olhos e ainda está usando o óculos de grau, existe uma boa notícia para você. Você não precisa mais. Você faz a avaliação, a gente faz um estudo da sua córnea, uma tomografia, e consegue dizer se você pode fazer o laser para corrigir esse grau residual que ficou. Porque a ideia de fazer a catarata, a cirurgia, é botar uma lente e corrigir o grau totalmente. Perfeito. Mas isso raramente acontece. As pessoas ainda ficam usando óculos depois que fizeram a cirurgia de catarata. Sim, sim. E aí, para essas pessoas que ainda usam óculos e não querem mais usar, a gente tem essa abordagem e consegue já fazendo você ficar sem óculos após a cirurgia de catarata. Muito bom. Vamos para a nossa segunda frase do Em Alta deste sábado. Dificuldades e obstáculos são fontes valiosas de saúde e força para qualquer sociedade. É uma verdade, né, doutora? Verdade, né? Às vezes eu até falo para meus pacientes, às vezes o fato de você ter uma doença é um grande propósito de Deus para sua vida. Tem muitos pacientes nossos que têm diabetes e por eles terem diabetes, eles mudam completamente a sua vida e ainda ajudam outras pessoas. Álvaro, como é especialista em diabetes, a gente tem muitos pacientes na nossa clínica que têm diabetes. E a gente vê muitos pacientes assim realmente transformados, Júnior, que chegam de um jeito, chegam debilitados, sem enxergar, passam por cirurgias delicadas, como a cirurgia de retina, que é a cirurgia chamada vitrectomia, que é a que Álvaro faz, uma cirurgia muito delicada, passam por todo esse processo, cuida do diabetes, depois que está tudo cuidado, é uma nova pessoa. Então, às vezes, qualquer situação, na verdade até fala, né, o seu grande problema é a solução. Aquele problema que Deus colocou na sua vida é para você modificar, que permitiu, é para você se modificar, se transformar e até ajudar outras pessoas. Júnior, fantástico. Assim, eu gosto dessa parte filosófica, assim, espiritual, eu sou muito disso, assim, gosto muito dessa parte. Então, assim, você precisa ser provado para ser aprovado, entendeu? Então, você precisa, essas situações que você vem, para você, é para lapidar a sua fé. Olha só, os pacientes vêm com diabetes, Deus permite que aconteça isso, infelizmente, para que a pessoa possa mudar, entende? Mudar hábitos, mudar comportamento, se aproximar dele e começar a ser obediente. O que a gente mais vê é que o diabetes está muito associado com teimosia. Olha só, é uma doença genética, mas que a teimosia da pessoa, ou seja, de não usar os medicamentos, de se revoltar, de negar a doença, eu não tenho isso, eu não vou usar remédio, esse tipo de situação, essa rebeldia, que é a falta da obediência no tratamento, até mesmo com o endocrinologista, leva a pessoa a ter consequências. O diabetes, pessoal, você que está em casa agora, não é uma sentença de morte. O pessoal entende assim, eu tenho diabetes, vou morrer. De jeito nenhum. Eu tenho pacientes de mais de 100 anos de idade, com diabetes há 50 anos, que estão bonzinho do olho. Porque são obedientes, você entende? Então, disciplinados, são rígidos, têm saúde, são pessoas assim que merecem ser copiadas. Inspiradoras. Por quê? Porque são pessoas que obedecem. Quando a gente fala de Jesus, a palavra é obediência. Quem está muito rebelde, está teimoso, está longe de Jesus. Você entende? Por isso que está muito relacionado. Quando Hipócrates, pai da medicina, 5.000 anos atrás, conceituou saúde, ele falou assim, saúde é ausência de doença do corpo, da alma e do espírito. Não é ausência de saúde do corpo, é da alma e do espírito também. Não adianta a gente falar de saúde sem falar de Jesus. É o espírito, não tem como. Você entende? Então, o primeiro passo para que a pessoa que chega cego para mim hoje, com diabetes, sangramento dentro do olho, descolamento de retina, desenganado por vários médicos, o primeiro passo que eu tenho que fazer, e eu faço com todos os pacientes, é fazer ele ter fé. Você entende?
é despertar, é levar para ele uma mensagem de esperança, levar as boas novas de Jesus para ele, para que ele possa despertar e acreditar. Esse é o primeiro passo. Eu posso ser um cirurgião, botar a melhor pinça, o melhor aparelho, o melhor sugador, o melhor laser, não adianta nada se a pessoa dentro dela não acreditar que ela tem a esperança de ficar boa. E na maioria dos casos, consegue recuperar a visão. Então você que está em casa agora, tem diabetes, não desista da sua visão. É possível você conviver com o diabetes no seu organismo, tendo um acompanhamento correto com seu endocrinologista, que não é a nossa área, a gente é oftalmologista, mas a gente tem parceiros que são endocrinologistas, sua nutricionista que oriente sua alimentação e tenha ser assessorado pelo seu mentor espiritual que lhe ajude, que lhe oriente, para que você tenha uma vida próspera. Não aceite alguém falar que você vai ficar cego, que vai amputar a perna, isso não existe. Isso é só para quem tem complicações porque não cuidou bem do diabetes. Mas aí acaba que algumas doenças passam a agravar umas ou outras, né? E aí, no caso de doenças dos olhos, existe essa possibilidade? Por exemplo, na diabetes, a gente estava falando da retinopatia, mas existem algumas outras patologias que podem interferir diretamente em problemas dos olhos? Existe. Por exemplo, o diabetes pode acontecer isso, né? Sim. O diabetes, quando não controlado, no início ele gera pequenos sangramentos. Aí vai sangrando, pode descolar a retina e aí coisa gravíssima, que é a cirurgia que o Dr. Álvaro faz, são a cirurgia de retina. Tem outras doenças também, como por exemplo, uma doença que é muito comum é a cerose central, que tem muito relação com o estresse. Com estresse? Estresse. Pacientes muito ansiosos, homens assim que trabalham muito, às vezes até políticos também, né? A gente recebe muitos pacientes que estão é uma descarga tão grande de adrenalina, de cortisol. O que é a cerose? Cerose é um inchaço na retina. E é um inchaço causado por um nível excessivo de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então a pessoa está muito estressada, que libera o cortisol, que causa um vazamento na retina. E aí a pessoa chega com uma baixa de visão, com uma mancha preta, uma cortina preta só por estresse. Tem outras doenças também, como por exemplo, doenças reumatológicas, artrites, né? Pessoas que têm dores articulares, também pode gerar uma doença no olho chamada uveíte. Que é uma inflamação do ovo. Então, tudo tem relação. Vamos para o próximo bloco, mas vamos fazer assim, levantar o aparelho celular, os três. Levantar e mostrar para ali. Pronto, vocês estão mostrando para ali. No próximo bloco a gente vai tratar disso aqui, ó. Vamos. Do contato direto dos olhos com a tela, com a luz, que é cada vez mais constante, Amém, né? Senhor. Cada vez mais constante. Se isso é prejudicial, ou se não é. Se tem tempo adequado, se tem momento adequado para usar. Quanto tempo pode usar. Quais são os problemas que podem surgir a partir do contato. Porque todo mundo hoje usa aparelho celular desde muito novo. Amém. Próximo bloco a gente trata desse assunto aqui no Em Alta. Até já. Muito bem, estamos de volta com o Em Alta neste sábado, tratando do Abril Marrom, que fala sobre doenças relacionadas aos olhos que podem levar à cegueira. E todo mundo hoje, doutor Álvaro, doutora Raiza, utiliza o aparelho celular e às vezes muito próximo da visão. Quais são os possíveis danos? Como é que se deve usar? Se há um tempo determinado, se há um melhor horário do dia, se é menos prejudicial durante o dia, durante a noite. Eu queria que o senhor e a senhora fizessem uma abordagem completa sobre isso, porque todo mundo usa hoje. Não tem como. Pois é, Júnior, assim, a gente não contraindica mais assim, o uso de celulares. É impossível. É você remar contra a correnteza. Não tem como mais. O que a gente tem é que se adaptar a isso aqui. Isso aqui é uma ferramenta importantíssima. Isso aqui salva vidas, isso aqui consulta pessoas, isso aqui edifica a pessoa, leva a palavra de Jesus para as pessoas. Isso aqui é muito importante. Mas a gente tem que moderar o uso. E aqui essa oportunidade que você levantou, que é muito importante a gente explicar. Existem consequências do uso excessivo dos olhos. Primeiro, você fica com o olho muito vermelho, porque você pisca pouco. A gente pisca 30 vezes por minuto. Olha só, uma vez a cada 2 segundos, a gente pisca o olho. Ao piscar, a gente lubrifica a superfície do olho. Amém? Ok. E aí, quando você fica muito tempo em celular, você fica com o olho muito concentrado. E aí o cérebro entende que você não pode piscar muito. Você tem que ficar muito concentrado. Você acaba piscando bem menos. Sim. E o olho vai ficando muito seco. E esse ressecamento nos olhos causa uma vermelhidão constante no seu olho. E isso gera dor, que é a segunda consequência, dor nos olhos. Você que fica muito tempo no celular, você sente olhos vermelhos constantemente,
você sente dor nos olhos, porque o ressecamento gera dor nos olhos, e faz uma contração de um músculo dentro, chamado músculo ciliar, que gera também uma dor. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas o nosso olho foi feito por Deus, ali na época de Adão e Eva, para você enxergar de longe. Não foi dado para Adão para ele ler de perto aqui. Não deu assim um manuscrito para ele ler de perto. As tábuas, né? As tábuas de Moisés depois, entendeu? Então assim... as tábuas de Moisés eram de perto, né? Exatamente, foi feito para enxergar de longe. Só que o ser humano, a gente para enxergar de perto, Júnior, a gente tem que fazer um esforço dentro do olho para enxergar. O ser humano é feito para enxergar de longe. Só que agora, com o uso de perto, com o celular de perto... É complicado. O hábito mudou. Então, assim, houve uma nova programação para que você fique enxergando de perto. E isso gera um esforço no seu olho, que é feito para enxergar de longe, entende? Isso gera uma sobrecarga e uma dor. E terceiro, pode causar miopia. Olha só. Miopia hoje atinge 25% da população no mundo inteiro. Em 2050, certo? Sim. Daqui a 26 anos, a previsão é que metade da população, 4 bilhões de pessoas no mundo, tem miopia. Porque a criança que fica em celular o tempo todo, aí mãe e pai fica de olho nisso, vai desenvolver miopia, porque o cérebro vai entender que precisa que o olho cresça mais, para que o hábito desse aqui seja preservado. Então, assim, a miopia vai ser desenvolvida pelo uso excessivo de telas. Essas são as 3 dicas que eu deixo: olho vermelho, dor nos olhos e o desenvolvimento de miopia quando utilizado em pessoas, crianças e adolescentes. Perfeito. O que a senhora traria para que a gente pudesse destacar aqui qualquer evidência que possa minimizar a possibilidade de uma patologia no olho de uma pessoa desde criança? Perfeito. E só dando continuidade a esse assunto que a Aura falou, então o que a gente recomenda? A gente recomenda muito nas redes sociais também, né? Você dá um intervalo. Na verdade, assim, criança a gente não recomenda ficar no celular em telas. Mas assim, se ficar criança, adolescente, adulto, a cada 20 minutos, a gente fala, é uma regra 20-20-20. A cada 20 minutos que você estiver muito concentrado na tela, você tem que dar um descanso de mais ou menos 20 segundos e olhar a uma distância de 20 pés, que é como se fosse a visão de longe, para você descansar os olhos, tá certo? Essa é uma recomendação. Além também de lubrificar os olhos, né, com colírios lubrificantes. E aqui a gente faz um alerta, colírios prescritos por médicos, tá, Júnior? Porque infelizmente tem muitas, às vezes, farmácias que prescrevem colírios e é que pode dar complicações, como colírios que tem corticoide. Não é todo paciente que pode usar, porque pode aumentar a pressão do olho e hidratar. E se hidratar bastante de forma, através de colírios e endogenamente, é um cuidado com os olhos. E a principal recomendação é estar sempre perto dos seus médicos. Tem hoje em dia as redes sociais, que é um fator positivo. Tem as nossas redes sociais, a gente abre nossas redes sociais para você mandar sua foto, tirar sua dúvida, mandar a receita do seu grau, para a gente poder orientar. A gente faz muitas lives também, justamente para isso, porque eu acho que a informação é o grande segredo. Sim, a informação é tudo, né? Está lá em Provérbios, né? Ou seja, o povo perece por falta de conhecimento. A gente tem que ter conhecimento e levar. Isso aqui é uma ferramenta, a gente te agradece muito, porque está levando para as pessoas conhecimento, que salva vidas. Vamos à terceira frase do Em Alta de hoje. A felicidade consiste em 3 pontos: trabalho, paz e saúde. Amém. Eu concordo. Abílio. Concordo, Abílio. Concordo. Faltou algumas coisas. Existe uma ordem assim, a gente tem assim uma ordem. Abílio, muito obrigado aí pela frase. A gente tem uma ordem assim, uma hierarquia de decisão. Isso é muito interessante, até para a nossa vida, para o nosso grupo de clínicas, nossa vida como um todo, familiar e tudo. Uma hierarquia de decisão. Primeiro, a gente faz assim: o que eu vou tomar de decisão, Júnior? Sim. Isso aqui agrada a Deus? É o primeiro ponto de decisão. Que é a paz, Se desagradar a Deus, a gente não faz. Não tem paz, né? Já freou, já é o filtro. Então, filtro de decisão, uma hierarquia de decisão. Amém. Então, em primeiro lugar, isso aqui, o que você vai fazer em casa? Vai agradar a Deus? Não agradou a Deus? Não faz. Segundo, saúde. Vai prejudicar minha saúde? Eu fazer isso aqui vai prejudicar minha saúde? Aí eu já não faço. Então, desagradou Deus, desagradou saúde, pelo amor de Deus. Terceiro, família. Vai afastar minha família? É o terceiro da hierarquia. Deus é primeiro, saúde é segundo, família é terceiro. E trabalho é o quarto. Vai prejudicar o meu trabalho? O trabalho é o quarto. O que a gente vê muito são pessoas invertendo essa ordem, essa hierarquia. Primeiro é trabalho, esquece Deus. Primeiro é trabalho, esquece família. Primeiro é trabalho, esquece saúde. Essa conta não fecha. Vai dar errado. É aquela coisa até do senso comum, que diz que a pessoa trabalha a vida toda para pegar o dinheiro, né, investido. Dalai Lama já disse isso, né? Numa frase belíssima.
o dinheiro investido em recuperação de saúde no final da vida. Exatamente. Passa a vida toda ganhando dinheiro e esquecer a saúde, para no final gastar todo o dinheiro para recuperar a saúde. Não faz sentido, não é verdade? Então, assim, que você que está em casa agora entenda, buscar isso, está lá em Mateus, fala isso. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e tudo lhe será acrescentado. Meu Deus do céu, tremendo, é uma regra para a vida. Toda a sabedoria do humano está nas escrituras sagradas, está na Bíblia. Se o povo começar a ler a palavra de Deus, meu amigo, o Maranhão prospera. Não tem como não prosperar. Não bebe, não fuma, não usa drogas, não mente, não rouba. Meu Deus do céu. É caminhar, é trabalhar, é prosperar, é unificar famílias. Você entende? Fazer o bem às pessoas. É unir famílias, é unificar, é prosperar, é ter filhos, é multiplicar. Você entende? É prosperar e crescer. Então, onde tem Jesus, tem crescimento. Onde tem desgraça, tem pobreza, tem miséria, ali não tem Jesus. Porque Jesus está lá. O inimigo, João 10:10, o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Aí complementa, mas Jesus vem para dar vida, e vida em abundância. Então, onde tem vida e vida em abundância, tem Jesus. E nas clínicas, nos atendimentos, vocês percebem, tem essa percepção das pessoas com fé em buscar a cura, buscar o... Perfeito. Júnior, você falando agora, eu lembrei de uma paciente nossa, não foi, de Pinheiro, que ela chegou no nosso consultório e ela falou assim pra gente: doutora, ao Clínica Olhar Saúde, a gente sente aqui um pedacinho do céu. E assim, ela disse assim, chega assim, a gente até se arrepia, né? Porque a gente realmente, a gente tem um cuidado, lógico, nós somos médicos, estudamos 6 anos de medicina, mais 3 de oftalmologia. A gente cuida do corpo, cuida da saúde, mas a gente tenta sempre dar para o nosso paciente um cuidado com a alma, com o espírito. Então, cuida da saúde, cuida dos olhos, mas dá também uma força, um incentivo, uma orientação, que as pessoas vêm muito tristes, assim, Júnior. Vêm muito abatidas, muito, assim, desanimadas. E, assim, tudo que a gente puder fazer para dar uma palavra, dar o cuidado com a visão, lógico, mas dar uma palavra, dar uma força para esse paciente, e ele sai bem melhor. Assim, a gente tem vários relatos de pacientes nossos, graças a Deus, com a bênção de Deus, nada é sobre nós, é sobre ele, realmente. Ele tem nos abençoado e ajudado muitos pacientes que entram no Olhar Saúde. Nesse caso é assim, tem Mateus 11:28. Na verdade, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É assim que é. A pessoa chega na clínica cansado, abatido, sobrecarregado, pensando em suicídio às vezes. Porque está ficando cego, não tem condição de fazer um tratamento. Perde a vontade pela vida. Perde a vontade pela vida, desenganado de tudo. Então, o primeiro lugar é esse. Restaurar a parte espiritual. Depois vem a parte física. E isso está muito claro em todas as nossas clínicas. Por isso que Deus permitiu que a gente, sem plano de saúde, sem contratos com grandes planos de saúde, sem convênios com nada público de saúde, com SUS, com nada disso, e a gente tem conseguido, Deus tem feito isso na nossa vida, porque sozinho a gente não ia dar conta. Sozinho a gente não teria nenhum consultório. A gente tem 5 clínicas. Por quê? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque Ele sabe que Ele está nos usando como instrumento na vida de cada pessoa. Temos ações sociais, Júnior, todos os sábados na clínica. A clínica abre para fazer ação social para o povo, para atender as pessoas, medir pressão do olho, fazer exame de fundo de olho. Isso é uma benção. Entendeu? Ou seja, a clínica consegue abraçar pessoas em áreas vulneráveis. Nós temos uma unidade na área Itaquibacanga, que a gente é apaixonado por lá. É a área mais carente de São Luís. Estava lá agora. A gente estava lá agora, tá vendo? Então, assim, é importante. Assim, a área Itaquibacanga, no Anjo da Guarda, tem nossa clínica lá. Tem a clínica do Maiobão, tem a unidade de Pinheiro, que pega a Baixada Maranhense, e tem a unidade de Rosário. Onde Deus bota no coração, vai para lá e coloca, a gente não faz nem cálculo. Não é cálculo estratégico para saber se dá certo. Não, Deus pediu, a gente tem que fazer. Você entende? O lugar mais improvável, onde você menos imagina, é lá que Olhar Saúde vai estar, porque não é a vontade nossa, é a vontade de Jesus. E aí, quando as pessoas são atendidas, elas acabam também tendo esses ensinamentos, né? Acabam que incorporando o ensinamento bíblico, não é, Álvaro? É importante demais, é muito importante. Bem, foi muito bom conversar com vocês aqui nesta manhã de sábado. Alguma ação no decorrer do mês para a gente expor aqui? Vamos lá. Júnior, obrigado você, meu amigo, pelo convite. É uma honra sempre estar com você. A gente estava alinhando essa agenda aqui há algum tempo, né? Mas você é um querido, uma pessoa abençoada. A gente ora muito por você. Vou te colocar nas nossas listas de orações. E você que está em casa agora, fique sempre atento nas nossas redes sociais. Vou deixar aqui para você agora as redes sociais e o nosso contato para você agendar a sua avaliação, inclusive para as ações sociais. É tudo pela central da clínica, amém? Então vamos lá, a rede social é Clínica Olhar Saúde. Pode colocar no Instagram, Clínica Olhar Saúde, tá bom? A minha pessoal é Álvaro Bruno. Pode colocar também, mandar sua receita, mandar sua dúvida. A gente tem uma equipe que fica respondendo e orientando pessoas, amém? E a nossa central da clínica é 4009-6956.
4009-6956. Você pode agendar sua avaliação e também vai ser muito bem-vindo em qualquer uma das unidades da Olhar Saúde. Você vai ser renovado, não só da sua visão do corpo, mas da alma e do seu espírito. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado a você, Raiza, pela presença e por falar aqui e esclarecer aqui as pessoas sobre esses problemas que levam à cegueira. Perfeito, eu que agradeço, né? E mais uma vez dizer que estamos de portas abertas, a Clínica Olhar Saúde, eu, Dr. Álvaro e os 9 médicos da clínica para ajudar vocês a cuidar dos olhos, da visão. Quando a pessoa sente um problema de visão, deve ir imediatamente ao oftalmologista? Manda mensagem na rede social, manda mensagem na central da clínica. Esse número não é só para consulta, é para tirar qualquer tipo de dúvida. Para finalizar, um pastor que eu atendi na cidade de Perimirim estava ficando cego usando o colírio comprado na farmácia. Uma mensagem dele no WhatsApp salvou a visão dele. Mandou uma mensagem aí. Suspendi, olhei a foto do olho dele, estava perfurando por um vírus, suspendi o colírio de corticoide, ele parou de usar, não ficou cego. Se continuasse usando o corticoide. Você entende? Uma mensagem, manda na clínica, não precisa nem consulta, manda lá que a gente te ajuda, te responde. Em maio vem mais coisas, viu? Em maio tem o Maio Verde. Acompanhe as redes sociais. O Maio Verde é o quê? Combate ao glaucoma. Principal causa de cegueira irreversível. O Maio Verde já é o combate ao glaucoma. Abril marrom. Maio Verde. Geral, cegueira geral, maio só glaucoma. E junho só diabetes. Só diabetes. É isso. Muito obrigado pela presença de vocês. O Em Alta fica por aqui. A gente volta no sábado que vem. Um forte abraço. Beijo.